Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos fazer uma oração. Amém? Queria chamar a Caroline. Ela estará nessa hora ministrando os nossos corações, a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no coração dela e o que tem preparado para nós. Abra o seu coração nesse momento, deixa Deus falar com você, deixa Ele penetrar no profundo do teu ser. Ele tem grandes coisas a fazer no nosso meio, a fazer na minha vida, na sua vida. É através desse trabalho, através dessa conferência, eu tenho certeza que famílias vão ser restauradas, relacionamentos familiares vão ser renovados e restaurados neste lugar, se nós abrirmos o nosso coração. E o último louvor que cantou, eu lembrei do pastor. Eu falei para a Cris, toda vez que canto esse hino, eu lembro dele, que ele, todo o trabalho que tem, ele canta esse louvor lá. Amém? Estenda sua mão para cá nessa hora. Vamos orar para que Deus venha usar a Caroline conforme a sua vontade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nessa hora, Senhor, apresentamos a vida, Senhor amado, da Caroline nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha usá-la, Pai amado, com ousadia, Senhor, nessa noite. E que o nosso coração venha estar preparado, Senhor amado, para a cura neste lugar, ó Pai. Cura interior, ó Pai amado, famílias restauradas, relacionamentos entre filhos e pais, pais e filhos, esposa e esposa, ó Pai, renovados, ó Pai amado, neste lugar. Usa ela com ousadia, conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, queridos. É um prazer muito grande estar aqui. E vocês receberam aí um papelzinho? Receberam um papelzinho? Quem não recebeu, levanta a mão que a irmã vai entregar. Esse papel é para você escrever algo, de repente surgir alguma dúvida, e você gostaria de perguntar. Não precisa pôr seu nome. Quem vai ler sou eu. Então fique tranquilo, porque de repente você fica constrangido, fala, mas fulano conhece minha letra, vai saber que fui eu. Não, fique tranquilo, tudo bem? Eu vou ler aqui, não precisa pôr o nome. Vai ser assim para a gente mesmo poder tirar essas dúvidas e acalmar os corações. Bem, então, assim, pode soltar aí o primeiro slide. Meu nome é Caroline, né? Já falei várias vezes. E eu sou psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu sou sua irmã em Cristo. E é por isso que eu estou aqui. O meu conhecimento na psicologia vai ajudar a gente essa noite. Mas eu estou aqui como sua irmã em Cristo, para a gente poder falar sobre feridas e libertar os corações. Então, essa é a minha família, o Paulo, meu marido e a Ágata. Eles ficaram lá em Caraguá. Eu moro em Caraguatatuba. Eles ficaram lá. A Ágata tinha um evento desse tamanhinho. E ele ficou lá com ela. Mas estão em oração por nós. E eu queria falar para vocês que eu tenho orado por vocês já há alguns anos. Quando eu entrei para a faculdade de psicologia, foram muitos pensamentos, né, na minha cabeça, porque é um pouco conflituoso. Nossa, que crente pode ser psicólogo? Como que é isso, né? E aí eu fui buscar a ajuda do meu pastor, que era psicanalista, e ele me orientou, foi meu mentor, né? Carol, cuidado com isso tem a ver, não, isso aqui você toma cuidado. E foi orientando, pode passar o próximo. Vocês vão ver aí que tem... Se quiser baixar um pouquinho a luz, que eu acho que fica melhor, vocês estão conseguindo enxergar aqui? A foto? Pode abaixar. Então, esse é o meu pastor, e ele foi me orientando. Quando eu cheguei no 3º ano da faculdade, o meu pastor faleceu. Ele cometeu suicídio. E isso foi muito chocante para todo mundo, para a minha igreja, para mim, muito conflituoso. Caramba, como pode isso, gente? Ele era da área, né? E era pastor. E aí, quando isso aconteceu, muitos pensamentos vieram à minha cabeça, sabe? Eu coloquei até em dúvida algumas coisas. Comecei a julgá-lo.
Mas depois Deus foi trabalhando na minha vida, com a ajuda de outros pastores que foram até tratando da nossa igreja, a gente conseguiu entender o que Ele tinha passado e ver que a obra é do Senhor, quem faz é o Senhor, e que tudo que Ele tinha ensinado para nós veio de Deus, e isso foi sendo trabalhado. Mas eu resolvi ir a fundo nessa história e desenvolvi esse ministério, que é falar em igrejas sobre doenças emocionais, porque eu não quero mais ouvir histórias de pessoas que cometeram suicídio, principalmente dentro da igreja. Dói muito. Então a gente precisa conversar sobre isso. Pode passar uma aí. E aí, por que a gente precisa conversar sobre isso relacionado a filhos, né? O que acontece? E aí eu coloquei os maiores fatores de doenças emocionais nas crianças, adolescentes e jovens. E um deles, que já é o primeiro aí que o irmão falou, são os conflitos familiares, né? Quando a gente tem uma família que tem muitos conflitos, a gente não consegue firmar algumas bases que a gente precisa firmar. Isso desde pequeno. Você pode, de repente, até lembrar de alguma situação lá na sua família, que você fala, nossa, é verdade, sempre acontecia tal coisa na minha família, e hoje esse assunto ainda não consegui aprender, não sou muito bem resolvido com isso. E o que a Bíblia fala sobre os conflitos, né? Que foi a nossa pergunta aqui. A Bíblia fala o seguinte, lá em Provérbios 18:13. Quem responde antes de falar é insensato. A gente tem que saber ouvir. Muitas vezes a gente não sabe ouvir. Já percebeu como às vezes a gente não deixa a pessoa chegar no fim da frase? Você já falou. Não, calma, não era isso que eu ia dizer. Às vezes a pessoa ainda vai concluir um pensamento, a gente já criou um julgamento daquilo. A gente não sabe ouvir. Outra questão também, a gente tem que saber falar. Provérbios 15:11. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. É aí que a gente vai discutindo. É aí que vai surgindo, né? Saber falar com amor, mansidão, porque eu soube ouvir, então eu vou saber falar. Lembra que a gente falou sobre o individualismo? Quebrar isso e conhecer o outro e entender o outro. Outra questão também que a Bíblia fala sobre conflitos, lá em Provérbios 12:17. Para a gente não retribuir o mal com o mal. Né? E tratar com amor sempre. Como é difícil isso, né? Tratar com amor sempre. Às vezes a gente, numa palavra a palavra vem atravessada, você também já devolve atravessado. Não é nem em atitudes, já começa nas nossas palavras. Outra questão também, Provérbios 15:18 fala sobre a paciência. Quem é paciente acalma a discussão. A gente tem que ser bombeiro. A gente não tem que tacar o fogo, a gente tem que apagar o fogo. E é difícil isso, né, gente? Porque é a nossa origem pecaminosa. E, por fim, ali sobre os conflitos, a Bíblia fala em Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas, como o Senhor nos perdoou. O perdão de Deus é o melhor exemplo e é o que Ele fala para a gente seguir. O perdão. Porque quantas vezes a gente não dá uma palavra atravessada, a gente deixa de ouvir, ou a gente é até ausente, a gente espera, põe uma expectativa, né, em alguém da nossa família, ali a pessoa não é tudo aquilo. Mas a gente precisa perdoar, porque todos nós somos pecadores e todos nós temos Cristo como exemplo de perdão. Outra questão ali, a ausência dos pais no lazer e no dia a dia. Quando a gente está distante, a gente deixa de ser exemplo, a gente deixa de ser amigo, a gente perde a intimidade. Se no final da palestra alguém fizer uma crítica para mim, fizer algum comentário, aquilo vai mexer comigo. Mas se a minha mãe fizer, nossa, vai ser pesado. Porque a gente tem intimidade. E é uma palavra diferente. Da mesma forma, vem ao contrário. Às vezes a gente ouve algum colega falando alguma coisa, é de um jeito. Alguém da família tem um peso diferente. Então a gente precisa ser presente e ter um tempo de qualidade sempre. Lá em Salmos 127, 3 e 4,
e aí essa palavra é bem para os pais, fala o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão, como flecha na mão do arqueiro, assim são os filhos. Flecha não corre sozinha. Isso é míssil na flecha. Flecha não corre sozinha. Você precisa pegar nela, você precisa direcionar ela. Então, se foi dado na sua mão uma flechinha, 2 flechinhas, 3, 7, 10, não sei quantos filhos têm os irmãos, você precisa direcioná-los, precisa estar próximo. E aí outros também, como o uso excessivo de aparelhos eletrônicos, já percebeu como o celular é muito mais tocado? Eu já estou vendo a galera com o celular na mão assim, ó. O celular, a gente às vezes toca mais no celular do que nas pessoas da nossa família. Todo dia você pega no celular, mas todo dia você dá um abraço no seu filho, no seu pai, no seu irmão? Vocês já pararam para perceber que as pessoas são quentes? Nós somos quentes. Às vezes eu estou no consultório e no final da consulta eu abraço a pessoa, né? Se a pessoa tem essa liberdade, eu abraço ou dou as mãos e falo até logo. E às vezes a pessoa fala: nossa, você foi a única pessoa que me abraçou essa semana. E na casa do paciente tem um monte de filho, um monte de irmão, mora todo mundo junto e ninguém tocou. A gente não toca mais nas pessoas, mas a gente toca no celular. E aí também traz a questão do isolamento, né? Porque isso não são só com as crianças, né? A gente fala assim: essas crianças ficam aí, né, jogando, assistindo no YouTube. Mas a gente faz isso como adulto também. E onde a gente entra aí? Salmo 133:1. Quão bom e quão suave é que vivamos em união, né? Que os irmãos vivam em união. Tem as questões fisiológicas também, né? Que são de doenças emocionais. Dificuldades escolares ou na faculdade. Às vezes a gente não aprende a lidar com frustrações, né? E aí a gente volta lá na nossa infância. Sabe quando a mãe fala: não pode, não vai mexer nisso. Ou então, não é o momento da gente comprar isso hoje. Você não precisa disso, filho. Então, essas frustrações começam lá. A primeira pessoa que te frustra na vida é a sua mãe. E tem que ser. Porque a gente aprende que não é sempre como a gente quer. E dificuldades escolares também, muitas vezes a criança, ou adolescente, ou jovem não consegue lidar com essas frustrações e acabam desenvolvendo doenças emocionais. Distúrbios alimentares, por quê? Porque temos o padrão do mundo e muitas vezes a gente quer viver nisso, né? Esses padrões de beleza, e esquecemos que, na verdade, nós temos que ter o padrão de quem? De Deus, né? Para a nossa vida, para o nosso corpo também, né? Nossa carne também. Questões culturais, dificuldade de adaptar com os amigos, e também as questões hormonais, de puberdade. E são esses os maiores motivos porque a gente tem que estudar e entender sobre isso. Queria lembrar, pode dar um clique, que esse bate-papo nosso não é para a gente falar: nossa, ela está falando disso, eu tenho isso. Minha vizinha também tem, ela toma um remedinho, eu vou pegar com ela um comprimido. Não é para isso. Não é para a gente se automedicar. E também não é para a gente ficar desesperado. Nossa, eu tenho isso, caramba, eu tenho isso. Ih, meu Deus, vou tomar uma água porque sou eu. A ideia não é essa, senão, se a gente for intitular tudo que eu tenho, vou dar um tiquezinho ali, sairemos todos na camisa de força, até eu. Porque a gente sempre tem alguma coisinha que aparece lá. A ideia não é essa. A ideia é que você conheça, né? Você saiba identificar e que procure a ajuda de um psicólogo, né? Se for uma doença emocional, ou do seu líder aqui na igreja, para outras questões. Vocês sabiam que... Pode dar um clique. Que tem um dado da ANS que fala que em 2020, ou seja, o ano que vem, a depressão é a doença que mais vai afastar pessoas do trabalho. E aí eu pergunto para vocês, como igreja, o que vocês vão fazer quando as pessoas começarem a bater aqui com essas doenças?
O que vocês sabem sobre isso? O que nós vamos falar para essas pessoas? Como nós vamos olhar para elas? Por isso que é importante a gente estudar. E falando um pouco de depressão, ensinar um pouco para vocês sobre isso. A depressão, ela é diferente de uma tristeza. Tem gente que fala que está triste e acha que é depressão, mas não é. Por quê? Porque a tristeza, ela é passageira, né? Ela dura dias ou horas. E a depressão é duradoura. A pessoa fica semanas, meses, às vezes anos com aquilo. A tristeza é uma coisa normal. A gente tem que ficar triste às vezes, né? Por exemplo, se morre alguém e você não fica triste, também não é normal. Né? Alguém muito querido morreu e você está super feliz, falando, não é muito normal. Então a tristeza ela é necessária, né? Também faz parte da nossa saúde emocional, mas ela não pode persistir. A depressão é uma doença. A tristeza ela não altera o nosso sono, mas a gente fica às vezes, né, com a cabeça lá meio puxa vida, mas logo a gente volta ao nosso ritmo. A gente, às vezes, está sem apetite, mas a gente, uma hora vai dar uma fome, você vai comer. Na depressão, não. Fica tudo bagunçado. O sono fica bagunçado. Às vezes a pessoa dorme, muitas vezes não dorme. Muitas vezes a pessoa, na maioria das vezes, não quer comer ou come demais. Enfim. E a tristeza não afeta a performance da pessoa no trabalho. Você está triste, vai ter que trabalhar. Vai, levanta e vai. Você fica quietinho às vezes, mas você está lá. A depressão chega uma hora que a pessoa fica impossibilitada de trabalhar, né? E a depressão ela é tida mesmo como uma doença, ela é um transtorno mental. E aí, como que a gente identifica? Mas o que é isso? Como que a gente consegue entender? Ela tem alguns sintomas. Então, lá no nosso CID-10, que é um manual que a gente segue para identificar essa doença, tem ali uns sintomas que precisam persistir por mais de 2 semanas. E ele tem 3 níveis que vocês vão aprender aqui hoje. Então, o que é isso, né? É um cansaço excessivo. Irmão, não é um cansaço de você trabalhar a semana inteira, dormir e falar, nossa, tá difícil, eu preciso descansar. Não, é um cansaço que a pessoa descansa, dorme, ela acorda cansada. É um cansaço excessivo. A falta de concentração e atenção reduzida, porque às vezes ela fala, eu não estou conseguindo entender, não estou conseguindo prestar atenção. Porque ela está com a cabeça leve, né? Ela está com a cabeça lá no problema dela. Não dorme bem, não consegue realmente desligar, né? E renovar ali as suas forças na hora do sono. Então, ela fica com essa cabeça leve. Ela tem sensações pessimistas quanto ao futuro. Sabe, não vai dar certo isso. Não quero fazer. Olha, da última vez que eu fiz, não foi bom. Então, nada está bom. Nada vai dar certo. Isso quando ela não pega a culpa para ela, né? Olha, aconteceu tal coisa com a minha mãe, não foi lá comprar o que precisava, mas a culpa é minha. Mas o que você fez? Você sabe, né? Eu estou desse jeito, aí deu nisso, minha mãe não conseguiu ir. Não tem nada a ver o assunto e a pessoa se sente culpada. E ela se sente inútil também, incapaz de conseguir fazer, né, a atividade dela e ajudar ou cumprir com o que ela precisa. Os distúrbios alimentares, como eu falei, e ideias suicidas e autolesivas. Que isso é algo que a gente precisa prestar muito atenção. Porque muitas vezes, quando a gente ouve a história de alguém que se matou, fala, mas nem parecia que ela estava doente. E a gente tem que aprender a perceber as pessoas, a olhar para as pessoas. Porque não é todo mundo que põe para fora, que externa o que está passando, né? Há um tempo atrás, quando eu atendia na clínica da faculdade, tinha uma mãe de uma criança, quem passava era a criança, e a mãe começou a passar para a gente dar um auxílio familiar. E ela era uma mulher muito forte. O marido dela tinha problema com drogas, ela tinha filho especial, morava na periferia, tinha questões financeiras muito difíceis. E era uma mulher muito forte. E aí, conversando com ela, a gente percebeu que algo estava errado. E aí, né, a gente sempre reunia uns alunos junto com os professores para discutir o caso. E a gente falava, professora, ela
tem característica de pessoa depressiva, ela não parece que ela se machuca, mas ela tem uma falhinha ou outra, a gente estranho. E aí a gente olhava nos pulsos, né? Porque geralmente a gente procura assim, nos pulsos ali um corte, e não tinha nada. Ela usava uma blusinha de alcinha, mostrava, né, a pele, e geralmente a gente acha que a pessoa vai se cobrir, vai se esconder. Resumindo a história, ela se machucava realmente, ela usava faca para machucar as costas, e ela só usava a blusinha nadador. Então, aonde se machucava, não aparecia. E era uma mulher forte, mas que fazia isso para buscar um alívio. Porque essa é a ideia que vem na cabeça da pessoa que se machuca. Eu vou mudar o foco do meu problema, eu vou buscar um alívio. São raras as exceções que a pessoa quer mostrar assim, eu preciso de atenção. Também acontece. Às vezes ela faz isso para mostrar que ela precisa de atenção. Mas na maioria das vezes é isso. A pessoa que comete suicídio, ela não tem a ideia assim, eu vou fazer minha família chorar porque eu sou um mal mesmo. Não, ela vê o suicídio como uma solução. Acho que se eu morrer é o melhor caminho, porque o problema vai acabar, a dor vai acabar e eu não vou mais ser peso para ninguém. É esse o pensamento dela, né? Quando na verdade, onde está a resposta dos nossos problemas? Onde está o lugar que a gente pode deixar tudo aos pés da cruz, né? É importante a gente lembrar isso aos nossos queridos que estão passando por dificuldades assim. E dentro da depressão, tem a leve, a moderada e a grave. Então, assim, na depressão leve, a pessoa tem 2 desses sintomas que eu falei no outro slide. E ela tem dificuldade de executar as suas tarefas do dia a dia. Ela fica angustiada, mas ela vai, entendeu? Vai, trabalha daquele jeito, assim, mas vai. O moderado, ela já tem 7 desses sintomas. É aparente, você consegue perceber. E ela tem as suas atividades prejudicadas. Possivelmente já fica longe do trabalho. E tem a grave, que a pessoa fica muito angustiada, fica agitada, pode ter alguma perda ali, um retardo. Sabe quando, não sei se vocês já viram isso, uma pessoa que tem a depressão nesse nível, ela fica até lenta. Você chama ela demora até para virar. Tem vezes que a pessoa não consegue pentear o cabelo, fazer suas necessidades, né, de tomar banho sozinha, comer sozinha, precisa sempre de um auxílio. E também tem, dentro da depressão grave, tem o risco de suicídio. E tem dentro dessa depressão grave os sintomas psicóticos que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente tende a achar que é demônio. A gente, como cristão, tem que saber separar isso. Gente, é difícil separar isso, não é? Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de paz, é um Deus de sabedoria e não é um Deus de confusão. Então, a gente precisa buscar um discernimento, uma intimidade com o Senhor, para a gente não ferir essas pessoas falando que elas estão endemoniadas. Um dia eu fui atender uma querida que ela era líder do Ministério de Dança e ela já tinha tentado suicídio 4 vezes. Ela chorou e falou, Carol, é muito difícil para mim, porque já colocaram a mão na minha cabeça várias vezes para sair demônio de mim. Mas não tem demônio em mim. Jesus está morando no meu coração. Eu não tenho dúvida disso. Ele é o Senhor da minha vida. Mas está difícil eu orar e conversar com Ele. Mas não é demônio, Carol. E ela teve até dificuldade de voltar para a igreja, assim, depois que ela foi melhorando, né? Porque, irmãos, a depressão e a doença emocional não quer dizer que a pessoa não tem Deus. Mas, quando se está doente, a pessoa se afasta. Porque ela não quer estar em comunhão. Ela não quer ser confrontada. Não é que a oração é um confrontamento? A gente está ali orando e vai falando para Deus o que aconteceu e os nossos erros e pedindo, e você acaba refletindo. Então, isso vai afastando ela de Deus, né? Muitas vezes acontece isso por conta de questões do cérebro mesmo. Alguém aqui tem enxaqueca? Eu também já tive muitas vezes, às vezes eu ainda tenho. Quando a gente tem enxaqueca, a dor é tão forte, não sei se isso já aconteceu com vocês, que faz umas luzinhas assim. Quando eu tive isso a primeira vez, eu falei, nossa,
Eu estou ficando meio com, sei lá, superpoderes, olho de gato, alguma coisa assim, porque eu estou enxergando o além. Mas não é. Isso é o seu próprio cérebro inventando essas luzinhas, sabe? Então, quando a gente tem uma dor muito forte, emocional, isso afeta completamente os nossos órgãos e pode ter essa oscilação aí. E a pessoa vê alguma coisa. E até também por questões assim. Tem gente que traz na memória algumas coisas. Por exemplo, se alguém passar café ou fazer pipoca lá na cozinha, todo mundo vai saber. Não é verdade? Então, tem coisas que a gente vive e a gente guarda isso. Cheiros, né? Por exemplo, teve uma vez que a gente atendeu uma pessoa, na faculdade ainda também, e ela falava que ela tinha um cheiro podre na boca. Tem um cheiro muito ruim, muito ruim. E aí a gente foi investigando, né, acompanhando a história dela, e ela tinha cuidado do pai dela, que faleceu com câncer na boca. E nos últimos meses, o câncer estava muito avançado e tinha um cheiro ruim. E aquele cheiro ficou na cabeça dela. Então, ela achava que o cheiro ainda estava nela. E estava nela. E ela escovava o dente assim umas 11 vezes no dia. E falava daquilo. E ela agia com uma certeza que era o cheiro nela, que ela já estava alucinando quanto aquilo, né? Então, é comum isso acontecer e a gente precisa entender a pessoa. Está tocando um celular aí? Está tocando, acho que é na minha bolsa, mãe, vê aí. Ou se é o seu. Está tocando? É de vocês? Vocês estão ouvindo? Mas não estão ouvindo? É isso que acontece com a pessoa. Ela acredita que está tocando. Ela acredita. E aí você começa a falar, é? Não é? Ah, não, está louca. Porque ela entende. Mãe, você já conhece essa brincadeira. Ela vai procurar. Eu já fiz várias vezes, ela já ouviu. Mas é isso que acontece para a pessoa. Você entende? Ela acredita muito naquilo. E às vezes você fala para ela que ela está louca ou que ela está endemoniada, vai ferir. Porque ela tem certeza que é. E aí a gente precisa procurar um especialista para tratar, para entender de onde isso vem. E lá ela vai conseguir trabalhar isso. Tem também a questão da depressão pré-natal e pós-parto, né? Que às vezes as mulheres passam por isso, por vários motivos, porque quando se engravida, a mãe vira o centro ali, né? Todo mundo quer te dar comida, todo mundo quer passar a mão na sua barriga, vira uma barriga comunitária. E aí, depois que nasce, só te dão canjica para dar leite. E depois que você para de amamentar, nem isso. Então, brincadeira, mas a gente muda muito o foco, né, de atenção na gravidez. Tem a questão dos hormônios, tem muitas questões que acabam afetando aí a vida da saúde da mulher. Então, essa depressão também existe. Outra doença emocional que acontece muito, mas eu acho que aqui ninguém tem isso, é a ansiedade. Tem algum ansioso aqui? Todo mundo levanta a mão, gente. Não deve ter ninguém que não é ansioso. E, na verdade, a ansiedade é algo que faz parte da nossa vida, né? Ela faz parte do nosso sistema de defesa. Aí você vai pensar assim, peraí, irmã, calma. Na Bíblia está falando, não andeis ansioso por coisa alguma. Você está dizendo que isso daí é normal? Não é bem assim. Mas eu vou explicar para você. A ansiedade, ela faz parte da nossa defesa porque a gente precisa dela para ter algumas atitudes. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, irmão, faz um favorzinho para mim, pega um envelope ali na casa do diácono tal. Ok. Você sabe que ele mora na rua de cima, só que já é 1h da manhã. Então você vai sair como? Atento. Já vai sair, você vê se tem alguém estranho, se está tudo bem, se dá para ir, ok, você vai. Fala, eu vou a pé mesmo, é na rua de cima. Você vai. Quando você chega num certo momento na rua, você percebe que tem um beco e essa viela dá, nossa, ali, ó, na casa do irmão. Ah, eu vou entrar aqui, vou dar a volta no quarteirão para quê? Só que, né, não tem ninguém, aí você olha, não, tá tranquilo, eu vou. Aí você entra. Quando você está no meio da viela, a luz da rua apaga. Aí, irmão, você já está andando assim, rapidinho. Quando você está no fim da viela, o cachorro late. Aí, num passe de milagre, você está dentro da casa do irmão. Correu, né? O que é isso? É a sua ansiedade. Você está atento. Não, vou ver se não tem ninguém. Você precisa estar atento para você se defender. A luz apagou, você não está enxergando nada? Não, eu vou correr, eu vou sair logo daqui, vai que vem alguém.
Então, e se vier alguém? E se eu entrar na viela e acontecer alguma coisa? E se quando apagou a luz, eu não ver quem está lá? E se o cachorro estiver solto? Quando a gente vive nesse e se, muitas vezes a gente fica doente. E é esse e se, e é essa ansiedade generalizada que a Bíblia diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A gente não tem que estar ansioso por coisa alguma. Quando a gente fica ansioso por tudo, a gente começa a agir, o nosso corpo começa a agir com ansiedade, mesmo quando a gente não está. Quando eu corro do cachorro, meu coração não dispara, libera ali uma adrenalina, eu corro. Às vezes, a gente está tão ansioso por coisas que a gente não tem o poder de saber o que vai realmente acontecer, e o nosso corpo acostumou a ficar daquele jeito, que eu estou lá dormindo, aí eu tenho um sonho um pouquinho mais agitado, eu já acordo com o coração. Uma falta de ar, aí você fala, preciso ir no cardiologista, vou morrer. Estou com um problema no coração. Mas é o seu corpo acostumado a viver em ansiedade. Tem pessoas que têm vários sintomas diferentes, né? Tem pessoas que têm dificuldade de se concentrar, porque o pensamento está onde? No problema. Tem gente que fica inquieto o tempo todo ali, precisando se movimentar. Tem gente que tem tontura, tem gente que fica com muito suor, às vezes até em situações de exposição, né? Teve uma vez que eu fui falar numa igreja e aquele dia não foi um dia já esquisito para mim, assim. Sabe quando você acorda meio quietinho? Eu estava assim, pensativa. Eu fui falar, só que eu não ia falar uma palestra, eu ia dar um recado lá. Fui dar um recado de um trabalho que eu ia fazer na cidade, né? Era assim, 5 minutos, eu ia levantar lá na frente e avisar onde ia ser e que horas, só isso. E aí, quando eu cheguei lá, tinham pessoas muito importantes na cidade lá, naquele evento, e eu pensei, nossa, acabei de chegar na cidade, já estou inventando história, será que vão pensar de mim? Nossa, e se pensarem mal de mim? E se isso não for bom? E se me julgarem? E se eu gaguejar? E se subir lá? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Só um minuto. Fui beber água. A minha voz sumiu. Eu estava tão nervosa, não conseguia sair. Minha garganta ficou seca. Fui lá, tomei uma água. Boa noite, irmãs, tudo bem? E aí eu consegui falar. Porque o e se vai tomando conta da nossa cabeça e a gente acaba perdendo até aquilo que a gente tem facilidade. Né? Então, tem gente que tem taquicardia, como eu falei, tem gente que fica com a boca seca. Tem pessoas que têm taquipneia. Sabe quando o pulmão parece que não está respirando o suficiente e a pessoa fala, eu puxo o ar e o ar não vem. Aquela coisa assim, e a pessoa acha que tem um problema no pulmão, tem pneumonia, alguma coisa assim, e não é. Vai investigar e vê que não é. É mesmo da crise de ansiedade. Tem gente que tem muita dor de cabeça, tem medo de desgraças futuras, né? Tem gente que fica com dificuldade de relaxar. Teve uma certa vez que o meu marido trabalhava em São Paulo e a gente morava lá em São Bernardo, né? E o horário dele era um horário muito ruim. Assim, ele saía às 11 e pouca lá de São Paulo e chegava em casa quase 1h da manhã. E aí ele falou assim, amor, eu achei um aplicativo, uma bênção. É um aplicativo que você vai abrir no celular, você vai saber onde que eu estou. Eu falei, glória a Deus. Esse é de Deus mesmo. Já fica a dica aí para os irmãos. Depois eu passo o nome. Aí ele me passou o aplicativo, eu instalei no meu celular, ele instalou no dele. E por que isso? Porque como ele chegava cerca de 1h da manhã em casa, eu precisava acompanhar para sair certinho o horário e pegar ele lá no ponto, né? Lá no centro da cidade. E aí a gente foi dando super certo. E um dia eu estava na minha mãe e falei assim, mãe, eu vou esperar ele aqui um pouquinho, porque hoje vai dar certo dele vir mais cedo, enfim. Aí eu estava lá na minha mãe, eu falei, vou ver onde que ele está. Abri o aplicativo. Irmãos, deu que ele estava dentro de uma favela, lá em São Paulo, não sei aonde, perto do serviço dele lá. Aí eu falei, ué, que lugar estranho, já estranhei. Já pensei, o que ele está fazendo aí? Não tem nada a ver com o serviço. Olha só o diabo me tentando. Aí fui ver no Google, que lugar é esse que eu não conheço? Quando eu vi
Já apareceu já o índice de assalto, de roubo, de não sei o que. Eu falei, sangue de Jesus, ele foi raptado. Pobre, raptado, vai acontecer o quê? Morrer, não tinha nada para pegar dele. Falei, pronto, foi sequestrado e agora fiquei tão nervosa que eu quase arranquei a porta da sacada da minha mãe. O meu pai, esse negócio não é de Deus, não, eu já tinha falado isso. E aí eu fiquei muito nervosa e sentei, aí reiniciei o celular e eu vi que o GPS estava errado e mostrou que ele estava dentro do metrô, tal. Enfim, fiquei desesperada. E às vezes a gente faz isso. A gente fica tão ansioso, a gente se desespera, a gente desespera as pessoas que estão com a gente. Em vez de eu raciocinar, eu vou reiniciar o celular, né? Era o que tinha que ter feito. Mas não, eu já fui pensando coisas de desgraças futuras, né? A gente já pensa o pior, e aí a gente acaba até influenciando as pessoas que estão perto de nós com isso. E aí, dentro da ansiedade, a gente tem também algumas fobias específicas, né, que quando a pessoa pode ter um medo exagerado de alguma coisa, ou de lugares, ou de objetos, ou de situações. E quando a ansiedade já está muito avançada, a pessoa pode desenvolver o transtorno do pânico, que é quando tem todos esses sintomas muito fortes e ainda ela tem o medo de ter a crise na frente das pessoas. Aquele desespero, sabe? Nossa, mas eu sei que eu tenho isso. E se eu tiver isso quando não é para eu ter? E se eles perceberem que eu não estou bem? Percebe como o e se é tão presente? E se? Teve um caso de uma pessoa que a gente conheceu, que o filho dela se envolveu com uma moça, assim, apaixonou, né? Numa moça que tinha namorado, e esse namorado da moça era do tráfico. O rapaz não chegou a namorar com a moça, ele só apaixonou e ficou de conversa com a moça, enfim. Ele foi ameaçado e teve que mudar, ficar um tempo longe. E a mãe dele ficou na casa dela, ele foi viajar, ficou um tempo fora e ela ficou. E ela soube que o rapaz do tráfico tinha um carro vermelho. E toda vez que via um carro vermelho, ela tinha medo. Nossa, e se for ele? Então, toda vez que via um carro vermelho, ela se escondia. E aí ela começou a pensar, mas e se esse carro vermelho que está parado na frente da minha casa, for ele vier aqui? Então, eu não vou sair no portão toda vez que tiver um carro vermelho. E esse se foi? Ela não saía mais no portão, depois ela não saía mais no quintal, e ela não ia mais na sala, ela começou a dormir e colocava o sofá, os móveis da sala na porta, porque e se ele vier, e se ele passar, e se ele atirar, e se ele me achar? E aí, quando começaram a perceber a ausência, ela era da igreja, numa igreja lá, e começaram a perceber a ausência dessa irmã nos cultos, falaram, gente, mas ela é tão envolvida, o que está acontecendo? Não atende o telefone. Foram na casa dela, já tinha dias que ela estava assim, e já não tinha muita comida. Enfim, ela já estava com esse transtorno do pânico e precisou ser internada, e graças a Deus hoje ela está muito bem. Ela ficou uns dias no hospital psiquiátrico e hoje ela está bem melhor e conseguiu voltar às suas atividades, mas continua em acompanhamento. Porque, queridos, doença emocional, ela tem controle, ela não tem cura. Você não precisa pensar, nossa, vou ser depressivo para sempre, ou ficar nessa situação para sempre. Mas, deixar bem claro, né? Perante ao que a gente ensina, né? Porque para Deus todas as doenças têm cura e Deus faz milagres na vida de todos nós. Mas a gente orienta que a pessoa continue em constante acompanhamento. E uma vez que eu sei que eu tenho aquilo, eu vou evitar. Por exemplo, se eu tenho rinite, eu vou ficar cheirando blusa guardada? Não, já sei que está com cheiro de guardado, vou lavar, depois eu cheiro, certo? É a mesma coisa. Então, se eu sei que eu sou predisposta a ter uma depressão, eu tenho uma paciente que ela fazia visitas com a igreja num hospital, na ala de psiquiatria feminina. E ela começou, ela já tinha depressão e foi desenvolvendo, teve o transtorno do pânico, enfim.
Toda vez que ela ia para lá, ela tinha crise. Porque era uma história muito parecida com a dela. Mas as meninas estavam internadas. Então ela pensava, é o meu próximo passo, vou ficar aqui. Será que eu vou sair? Vão me deixar sair? Então, se tem já aquilo, eu falei, irmã, vamos mudar de ministério? Tudo bem para você? Não, tudo bem. Então, vamos visitar os idosos? Ah, pode ser. Então, ok, ela mudou. Porque eu não preciso ficar naquilo que eu sei que eu preciso tratar, ou que é algo que vai me ferir, né? E aí, dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso? Existem pessoas na Bíblia que sofreram com essas questões? O que vocês acham? Sim, muitas pessoas. E a primeira delas foi Jó, né? Jó teve falta de paz e inquietação. Ele viu a morte como um tesouro. Lá em Jó 3:13, ele fala assim: agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Lembra quando eu falei que a pessoa suicida pensa assim, se eu morrer vai ser melhor? Irmãos, eu não estou falando isso para vocês para justificar um suicida, nem falar que a Bíblia apoia isso, mas para mostrar para vocês que esses queridos que o Senhor colocou na Bíblia também sofreram como nós. Mas Jesus, Deus estava ali a todo tempo. E eles buscaram. E é o mesmo Deus que está aqui entre nós. E Ele pode cuidar de você também. Lá em Jó 3:11 ele fala assim: por que eu não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Então ele tem esses pensamentos de um comportamento, vamos dizer, que suicida. Josué ficou desanimado e fraco. Quantas vezes a gente não se encontra assim, né? Deus não nos abandona. Ele manda a gente ser forte e corajoso. Ele falou várias vezes para Josué 1, de 1 a 9. Ele fala várias vezes: seja forte e corajoso. Não fui eu que te ordenei ser forte e corajoso. Vocês já viram na Bíblia alguma vez que Deus manda a gente fazer sabendo que a gente não é capaz? Não tem essa. Tudo que está lá, Ele manda, né? Ele ensina a gente, orienta a gente a fazer, porque Ele sabe que somos capazes disso. Então, é necessário ter essa luta. É necessário a pessoa que não está bem também se levantar e falar: eu preciso disso, eu preciso de ajuda. Outro também que aparece na Bíblia, lá no Salmos 88, é Davi. Davi, ele se sentiu sozinho, sentiu angustiado, né, uma angústia profunda, e se sentiu abandonado. Tem uma parte que ele fala, né, sobre falta de amigos. Tiraste de mim os meus amigos e meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Como é difícil a gente manter amigos, né? Principalmente quando a gente é cristão, porque isso fica até mais forte na liderança e na vida dos pastores. Porque, irmão, você tem que dar o testemunho. Aí o que você faz? Você é sincero, você dá aquela gargalhada boa na hora da piada, ou você pensa, será que eu vou escandalizar ou não? Você vai de bermuda ou você fala, não, eu vou de calça? Você pode ser você mesmo sempre com as pessoas? Isso é um conflito, né? Nossa, eu preciso lutar contra isso. Eu preciso vigiar o meu testemunho. Então, às vezes, é difícil a gente ser bem sério com amigos. Ou quando a gente sofre traições, que também acontece, às vezes até dentro da igreja. Né? Olhando para nossos pais e filhos, quantas vezes a gente não consegue ter amizade verdadeira com nossos pais ou com os nossos filhos? E a gente se sente sozinho dentro da nossa própria casa. Mas é possível a gente restaurar esse ambiente com o nosso manual. Outro também que está lá é Elias. Ele teve medo e exaustão. Ele pediu a Deus a sua própria morte, em 1 Reis 19, 3 e 4. Outro também, Jonas. Jonas ficou furioso, né? Quem aqui não tem um pouquinho de Jonas? Como é difícil, às vezes, a gente ver Deus fazendo alguma coisa para uma outra pessoa e você fala, Deus, estou te pedindo já faz um tempo. Nossa, Deus, conseguiu, né, comprar um carro. Que bom.
Que bom para esse irmão. Quantas vezes a gente não fala, e eu, Senhor? E a gente esquece que cada um tem um tempo para aquele problema. Eu costumo sempre lembrar de que quando eu fui engravidar, né, quando eu quis ficar grávida, demorei 1 ano e meio para ficar grávida da Ágata. E tinha irmãs que elas eram 10 anos mais velhas do que eu, estavam tentando engravidar, elas engravidaram em um mês. E eu falava, nossa Deus, o que está faltando em mim? E a gente faz isso. A gente esquece que cada pessoa tem um ciclo dentro daquela situação. Às vezes, o que eu precisei aprender demorou um pouco mais. Porque a outra irmã já sabia e já foi abençoada ali no tempo dela. Então, a gente precisa enxergar isso dentro da nossa casa também como família. Às vezes, você olha e fala, nossa, esse filho é tão diferente daquele, ensinei do mesmo jeito, o que aconteceu? Deu errado. A culpa é de quem? A gente se compara até com os nossos irmãos também. Porque um irmão conquista, o outro não. Porque acontece uma coisa tão rápido com o irmão e o outro demora. Porque Deus tem um tempo para cada um. Assim como ele ensinou a Jonas. Jonas não conseguiu ver o amor de Deus para com os outros. Quantas vezes não nos comparamos com as pessoas e questionamos a Deus? Por que ele sim e eu não? José foi traído pelos irmãos, sofreu muita angústia num lugar desconhecido. É um bom exemplo aí também de traição familiar. O que ele fez? Perdoou. Não foi fácil, né? Não sei se algum de vocês o irmão vendeu vocês como escravo ou vocês foram na prisão há algum tempo. Mas imagina vocês lá no... Como é o nome do presídio? Daqui de São Paulo? Fala aí o nome do famoso. Carandiru? Ainda tem? Imagina só você lá no Carandiru por causa do que seu irmão te vendeu. Não dá para imaginar, gente, o tamanho dessa dor e ele perdoou, né? Mesmo tendo sentido essa questão da traição, ele perdoou. Jeremias, por fim, Jeremias foi perseguido. E ele fala sobre maldito seja o dia em que eu nasci. Nessa passagem, Jeremias fala, maldito foi aquele que trouxe a notícia para minha mãe, que era um menino. Trouxe a notícia para o meu pai, que era um menino. Sobrou até para o rapaz que trouxe a notícia. A gente faz isso, né? Quando a gente não está bem, sobra para todo mundo. E Jeremias, mesmo tendo recebido uma palavra de Deus tão linda, dá um clique aí, que foi Jeremias 1, de 4 a 10, ele fala isso, né? Maldito seja o dia do meu nascimento. E aí eu deixo essa reflexão para todos nós. Quantas vezes a gente esquece disso, né? Eu vou ler para vocês aqui. Quantas vezes a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, disse o Senhor. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me, agora ponho sobre a sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Deus faz isso com a gente. Ele dá toda essa autoridade para nós. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele deixou para nós isso. Essa autoridade de falar, de acolher, essa capacidade de criar, de ensinar os nossos filhos, e ensinar os nossos filhos do coração que a gente adota na igreja, e acolhê-los também. E quantas vezes, né, a gente não faz como Jeremias. Deus deu tudo isso para nós e a gente acaba
jogando tudo para o alto. Então, eu queria deixar para você essa reflexão de toda vez que você se deparar com alguma característica do que a gente leu aqui e falou sobre isso, você poder trazer à sua memória isso, que quanto você foi preparado e escolhido pelo Senhor, capacitado para estar aqui e para vencer. Se você tem alguma dessas características que a gente conversou hoje, você pode também entregar isso em oração. Se você não fez isso, irmão, está atrasado. Porque antes da gente conversar sobre isso, sobre essas doenças, você já tem que orar. Orar tem que ser nossa primeira atitude. Sempre. Os especialistas falam que o que é bom para a ansiedade? Acelerar o coração e para desacelerar a mente. Então, fazer algum exercício que você possa liberar essa agitação, né? E meditar. Como é a nossa meditação? Como que o cristão medita? Orando. Orando. Às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas eu não consigo orar. Mas o que a Bíblia ensina sobre isso, quando a gente não consegue orar? Que a gente tem que clamar ao Espírito Santo, né? Que Ele ore por nós. Eu queria convidar vocês para fecharem os olhos e fazer essa oração comigo. É uma canção que ela fala assim: vem a mim, você que está cansado e oprimido, que eu te aliviarei. Deposite aos meus pés as suas cargas e os seus fardos, que eu te aliviarei. E aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará o descanso para tua alma. Você pode crer. Eu sou aquele que sofreu para você não sofrer. Eu sou aquele que chorou para você não chorar. Mas se você for duvidar, toque agora em minhas mãos e sinta as marcas do que eu sofri para te livrar. Eu sou o Deus de toda a terra. Fui morto, mas hoje vivo para sempre, sempre sim. Me fiz servo para ser Senhor, te revelo todo o meu amor. Não temas, não sofras, não chores, eu sou Jesus. Eu sou aquele que sofreu para você não sofrer. Eu sou aquele que chorou para você não chorar. Mas se você for duvidar, toque agora em minhas mãos e sinta as marcas do que eu sofri. E sinta as marcas do que eu sofri. E sinta as marcas do que eu sofri pra te livrar. Jesus já sofreu por você, querido. Já sofreu. Então entrega a Ele.
porque Ele te conhece. Se você não tem uma intimidade com seus pais, com seus filhos, busque a Ele, porque quer maior exemplo de intimidade do que Ele com o Pai? Quer maior exemplo de intimidade do que Cristo quer ter com a gente? E é isso que Ele quer. A gente tem que ser transparente. A gente precisa aprender a observar. A gente precisa aprender a se comunicar, porque às vezes a gente espera do outro aquilo que a gente nem falou que a gente queria. E isso é muito importante, muito necessário. Enfim, não deixe de procurar uma ajuda se você vê que é necessário. Se você tiver alguma dúvida, busque e esteja aberto para receber essas pessoas que vão te procurar. Porque agora vocês já foram orientados e com certeza Deus vai se lembrar de vocês quando precisar mandar alguém para ser acolhido. Vamos estar de braços abertos. Meu desejo é que essa igreja seja uma referência aqui nesse lugar. Para todo mundo que tenha um problema emocional, venha aqui e possa ser acolhido, possa ser amado, possa passar com a irmã Esther e possa ser orientado, né? Não julgado, mas amado. Eu agradeço em nome de Jesus essa oportunidade. Foi um presente mesmo conhecer vocês. Orem por mim, pela minha família, por esse ministério que é difícil, né? E orem pelos pastores. Orem pelos seus líderes. Olhem para eles com amor. E percebam, chama eles para comer um churrasco e deixa eles rirem do que quiserem. Isso é tão bom, né? Pode ser picanha, pode ser asinha. Não tem problema. Picanha é melhor. Não, mas pode ser asinha, pode ser linguiça. Pode ser só um café, mas é tão gostoso ser amado. Às vezes eu vou nas igrejas e quando eu cheguei em Caraguá, estou finalizando, gente. Quando eu cheguei em Caraguá, eu fui em várias igrejas para falar sobre o meu ministério. E aí, quando eu terminava de falar, né, desse projeto, o pastor falava, eu vou orar por você. Eu falava, não, peraí, pastor, agora eu vou orar por você. Eles ficavam assim, E é tão legal de ver, tinha pastor que chorava e falava, nossa, eu sempre oro pelas pessoas, mas eu não ouço as pessoas orando por mim. E não é uma reclamação, mas é um costume, isso é nosso, a gente faz isso. Então ore por eles também. Né? Peça a Deus para encher os armários, para dar paciência, dar sabedoria. Peça a Deus para cuidar do coração deles, do emocional. Às vezes tem coisas passando pela vida deles que eles são discretos. Mas faça isso, cuide deles. Eles precisam. Amém.